Oi, vamos continuar falando sobre movimento uniformemente variado. Agora a gente vai ver alguns exemplos iniciais para usar aquelas fórmulas que a gente viu no vídeo anterior, né? O primeiro exemplo é bem simples, né? Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão V é igual a 10 menos 2t. Gente, essa fórmula, ela é aquela forma de equação horária da velocidade. Porque a gente sabe que é a equação horária da velocidade, porque começa com velocidade e só tem o termo e o t aqui não está ao quadrado. Então a gente já pode diretamente saber que é essa fórmula aqui, ó, v igual a v0 mais at, né? Então a gente pode comparar diretamente com essa fórmula. Então quando você pega um exercício de movimento uniforme, interessante você verificar qual é a fórmula que está envolvida para que você possa ter ideia de quais são os termos. Lembrando que V0 é velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Então, ele pede algumas coisas bem simples. A velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? O número que está aqui no lugar da velocidade inicial. Qual é o número que está no lugar da velocidade inicial? 10. Como ele disse que está no SI, a gente já sabe que é metros por segundo, né? A aceleração, menos 2, ó, porque está no lugar do lado do T. Então, menos 2, eu tenho que pegar o sinal que está aqui também. Se for positivo, é positivo. Se for negativo, é negativo. Então, menos 2 metros por segundo ao quadrado, porque no SI, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. A velocidade no instante, 6. Isso ele não me dá direto, mas basta pegar no lugar de T, ó, colocar o 6. Foi o que eu fiz aqui, ó, no lugar de T, coloquei o 6. Lembrando que a relação entre a aceleração e o tempo é uma multiplicação, a gente multiplica menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Isso. Próxima. Questão 2. Vamos lá. Um caminhão com velocidade de 36 quilômetros por hora é freado e para em 10 segundos. Qual é o módulo da aceleração média do caminhão durante a freada? Gente, eu poderia calcular usando a fórmula de aceleração. Delta V sobre delta T. Mas eu também posso usar essa fórmula, que essa fórmula ela é variada dessa inicial de aceleração, que velocidade é igual a V0 mais AT. Então, eu posso calcular das duas formas. Ele não me diz a velocidade final, mas quando ele diz que ele é freado, é porque para. Se para, não tem mais velocidade, então a velocidade é igual a zero. Então, minha velocidade final é zero. Então, VF é igual a 0 km. Por quê? Porque o carro parou, o carro foi freado. Quem é a velocidade inicial? 36. Quem é a aceleração? É quem eu quero descobrir. Quem é o tempo? 10 segundos, porque 10 segundos foi o tempo que ele levou para parar, de 0 a 10. Então, 10 segundos. Substituindo aqui, eu fico com A10 igual a 10. Trocando para cá, ó, vai ficar a 10A é igual a menos 10. Ou seja, eu peguei esse 10 que estava aqui, ó, trouxe para cá com o sinal trocado e depois eu só inverti o lado da igualdade. Então, A vai ser igual a menos 10 dividido por 10, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Aceleração negativa, né? Movimento retardado. Próximo. Exemplo 3. Uma partícula parte com velocidade de 35 metros por segundo, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ao final de quantos segundos a velocidade da partícula será 85 metros por segundo? Ó, quais são as informações que eu tenho? Ele me dá a velocidade inicial, a aceleração e a velocidade final. A gente vai usar a função horária da velocidade novamente, porque ele me dá todas essas informações, então ele quer saber o t. Aí eu coloquei na velocidade final 85, porque é a velocidade que ele quer saber quando é que ele vai chegar a essa velocidade. A velocidade inicial me deu a aceleração, que é 5 metros por segundo, substituindo, ó, ficou 35 mais 5t igual a 85. Peguei o 35 que estava aqui, ó, trouxe para cá com o sinal trocado, ficou 85 menos 35, 50, 50 dividido por 5, 10. Depois de quanto tempo ele vai chegar a 85 metros por segundo? Depois de 10 segundos. Bem tranquilinha essa questão. Ó, um móvel desloca-se sobre uma reta segundo a função horária. S é igual a menos 15, menos 2t, mais t ao quadrado.
Logicamente, eu já associei a função horária da posição do movimento uniformemente variado. Primeiro, porque começa com S. E eu tenho aqui o tempo ao quadrado. Tempo ao quadrado vai sempre me remeter a essa função aqui, que é uma função mais completa da função horária do movimento uniformemente variado, do MUV, né? Aí, qual é esse tipo de movimento? Movimento uniformemente variado porque possui aceleração. Então, aqui, ó, apesar de não aparecer nenhum número acompanhando o t, a aceleração vai estar aqui. Se eu tenho t ao quadrado, eu tenho obrigatoriamente a aceleração. Outra coisa, eu também tenho essa velocidade aqui que dá para ver. Tem muito mais partes dessa função do que lá na função horária do MU, né? Que era a função lá do sorvete que a gente viu, que era bem mais simples que essa. Essa é uma equação de segundo grau, lá era uma equação de primeiro grau. Então, a posição inicial, a velocidade inicial é a aceleração. SO vai estar no lugar de 15, então menos 15 metros. Qual é a velocidade inicial? Menos 2, então menos 2 metros por segundo, que é a velocidade. A aceleração. Ó, se você observar, o T está aqui sozinho, né? Mas quando não acompanha nada, é porque o número é 1. Só que na fórmula, eu tenho o T, o A dividido por 2. Então, eu tirei esse T aqui, sobrou o quê? O A sobre 2. Então, se sobrou o A sobre 2, então eu estou dizendo que A sobre 2 vai ser igual a 1. Então, o número que está acompanhando o T aqui, por exemplo, se tivesse um 2, eu ia dizer que era igual a 2. Se tivesse um 4, eu ia dizer que era igual a 4, né? E assim por diante. Eu sempre tenho que fazer essa relação, porque não é a aceleração que é diretamente aqui. Aqui vai ser A sobre 2, que vai ser igual ao número que está aqui. Então, A sobre 2 vai ser igual a 1. Meio por extremos. A vezes 1 dá A, e 2 vezes 1 dá 2. Então, A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. E aí, a partir desses dados que você tem, ele quer que você me dê a função da velocidade. Qual é a função da velocidade, gente? Velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Substituir. Quem é a minha velocidade inicial? Menos 2. Quem é a minha aceleração? 2. Então, a função horária da velocidade é menos 2 mais 2t, que é aquela função que a gente trabalhou. O instante que o móvel passa pela origem das posições. Ou seja, quando ele passa pela origem das posições, é quando a posição é zero. Origem de posição é sempre zero, gente. É sempre o momento, a distância zero. A gente vai ver essa questão na próxima slide. Aqui. Então, ele me diz o seguinte, lembra que a função era S igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado? O que é que a gente vai fazer agora aqui, ó? No lugar de S, que é a posição final, zero, porque eu quero a origem. Isso é uma equação de segundo grau, gente. Ó. Se você arrumar direitinho, em vez de x, você vai estar trabalhando com t, eu vou ficar com t ao quadrado menos 2t menos 15 igual a zero. Eu não coloquei o sinal aqui, mas eu botei aqui bem escurinho para você perceber que era menos, né? Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Com delta e Bhaskara. Tem outras maneiras? Tem, mas eu gosto sempre de usar delta e Bhaskara, que serve para todas as equações de segundo grau, tá bom? Se você sabe resolver de outra maneira, você resolve de outra maneira, tá bom? Então, delta, b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? É o termo que acompanha aqui, ó, o t. Então, menos 2 ao quadrado. Quem é a? O termo que acompanha o t ao quadrado. Nesse caso aqui, tem nada a ver com a de aceleração. É daqui da fórmula de Bhaskara, que é 1. Quem é c? Menos 15. Então, menos 2 ao quadrado dá 4, porque é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. 4 vezes 15 dá 60, mas tem um menos daqui, com menos daqui dá mais. Então, delta é igual a 64. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Lembrando que a não é aceleração. Esse a aqui não é aceleração. Quem é b? Menos 2. Então, ficou menos 2, mais ou menos raiz de 64, dividido por 2 vezes 1, porque o 1 aqui é o número que acompanha o t ao quadrado. E eu fiquei com 4 mais ou menos 8. A gente precisa de dois valores, né? A gente encontra dois valores. 12, porque o primeiro positivo, 4 mais 8, 12, dividido por 2 dá 6. E o outro, 4 menos 8 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Como a gente não usa tempo negativo, não existe tempo negativo,
Então, a gente fica apenas com a resposta 6 segundos, que é o tempo que ele leva para passar pela origem do movimento. Bom? Mais um exemplo. A função horária da posição de um móvel que se desloca sobre o eixo do S é, no Sistema Internacional de Medidas, essa função aqui. A função horária da velocidade de referido movimento é, ou seja, ele quer que a partir dessa função horária da posição, você encontre a função horária da velocidade. Para isso, você precisa ter a velocidade inicial e a aceleração. A velocidade inicial ele já me dá aqui de cara, ó, que é 4. Só falta encontrar a aceleração, que é o mesmo caso da questão anterior. Aqui, como tem 1, eu digo que A sobre 2 é igual a 1, encontro 2 metros por segundo e eu fico com velocidade é igual a 4 mais 2t, que é a letra